Física e matemática para a programação de jogos. O assunto desse vídeo é colisão. Então aqui eu vou demonstrar para vocês como que vocês podem fazer para conseguir detectar uma colisão entre os objetos do jogo, né? O que é o método Bounding Box, que é o método que eu estou utilizando aqui? Ele consiste em fazer retângulos em volta dos seus objetos e cada retângulo ele pode definir um intervalo. Então, o que eu tenho aqui na parte inferior da direita do meu GeoGebra? Eu tenho um protótipo, né, do que seria meu jogo, então eu tenho minhas variáveis de controle. Eu consigo controlar o posicionamento do meu objeto e eu consigo controlar a largura de um dos retângulos, a largura do outro retângulo, a altura de um dos retângulos e a altura do outro retângulo. Ou seja, eu consigo controlar as caixas que estão ao redor do que seriam meus objetos. Então aqui eu poderia ter uma imagem, alguma coisa assim. Tá, então como que funciona isso? Eu vou ter um ponto de referência aqui, que é no caso o meu segundo objeto, né? O meu primeiro objeto é o objeto que eu vou movimentar. Então eu vou ter esse ponto B e a coordenada x dele vai definir um corte aqui no meu eixo. Se eu pegar a coordenada x do meu ponto B e somar a largura, eu vou estar em outro ponto aqui do meu eixo x e ele vai definir um outro corte. Então, dentro deste corte que eu tenho, eu vou ter um intervalo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter 4 condições determinantes. A 1 e a 2 elas são relacionadas ao eixo x. A 3 e a 4 são relacionadas ao eixo y. Então, olha o que acontece quando eu estou movimentando o meu objeto pelo cenário, né? As condições vão mudando, assim como a frase ali em cima, colisão igual a falso, ou seja, não está tendo colisão, ou colisão igual a true, está acontecendo a colisão. Tá, então o que acontece? A condição 1 ela diz o seguinte: a coordenada x do meu ponto 0 mais a largura 1, ou seja, essa posição aqui, esse valor aqui nesse eixo, ela é maior ou igual ao x do meu ponto B de referência? Não, ela não é, né? Você pode ver, esse cara aqui está à esquerda deste cara, então essa condição é falsa. Olha como ela vai se alterar agora. Olha que agora ela está em true. A condição 2 ela faz a seguinte pergunta, né? O x do meu P0, ou seja, essa coordenada aqui do meu objeto que está se movendo, ele é menor ou igual ao x do meu ponto B mais o L, ou seja, esse corte aqui que eu tenho, e aí ele vai falar que ó, é verdade. Então o que acontece? Se eu estou à direita dessa linha, esse cara vai ser maior do que essa quantidade, ou seja, ela é falsa. E aí eu não estou no intervalo que poderia dar uma colisão só no eixo x. Repare bem que se eu movimentar o meu objeto para dentro, qualquer coordenada que eu tiver dentro dele, ó, repare, ambas as condições são verdadeiras. Então é assim que eu faço para detectar se aconteceu a colisão ou não. Tá, mas como que eu posso fazer para agora descobrir se teve a colisão ou não? É a mesma ideia utilizando no eixo y, né? Então, o B mais a altura vai definir um corte, né, neste eixo, o B vai definir um outro corte, e eu vou usar a mesma estratégia para falar, ó, teve uma colisão ou não teve uma colisão. Repara bem, ó, que eu estou agora com as condições 3 e 4 que são relacionadas ao eixo y como verdadeira, mas eu não tenho as duas condições 1 e 2 como verdadeiras, ou seja, esse cara não tem a colisão. Quando eu movimentar e todas as 4 condições forem satisfeitas, ou seja, todas são verdadeiras ao mesmo tempo, aconteceu uma colisão e aí eu consigo avaliar esse cara como true. Vantagens desse método: super simples, super rápido de implementar. Desvantagens desse método: eu vou demonstrar aqui. Vou criar um objeto, né, que vai ser um círculo dentro do meu box. Então, para isso, eu vou definir aqui alguns pontos médios, ponto médio desse segmento, ponto médio desse segmento, ponto médio desse segmento, ponto médio desse segmento. Vou pegar e vou traçar 2 segmentos,
E aí eu vou conseguir definir um ponto aqui no meio. Vou fazer o seguinte, vou colocar um círculo com o centro em um dos seus pontos, vou colocar ele aqui e vou esticar ele até aqui. Beleza, já dá para ver que esse meu box ele tem o tamanho do meu objeto. Eu vou também fazer o seguinte, né? Pelo menos na altura. Eu vou pegar e vou diminuir um pouco a largura para ele ficar um pouquinho mais preciso, né? Beleza, então essa seria praticamente a melhor situação que eu consigo de envolver um círculo com um quadrado. E agora eu vou movimentar o meu box e aí já aconteceu a colisão. Mas repare que na prática esse círculo, que seria um objeto que não preenche todo o meu box, ele não invadiu esse box. Ou seja, quem invadiu foi o box que está ao redor dele, ou seja, o retângulo que está fechando aquele círculo, né, o quadrado aqui no caso, ele já invadiu a área definida pelo outro quadrado. Então, ou seja, aconteceu a colisão, mas graficamente não aconteceu. Isso daí vai diminuir um pouco a qualidade do jogo, mas se você tiver tipo muito rápido, com muito FPS e tal, talvez o usuário não perceba, né? Então, fica aí a limitação, né? A vantagem é bem rápido, praticamente não envolve nenhuma conta, nada muito cabuloso para ser computado, né? Então agora vamos fazer o seguinte, né? Vamos fazer a transição dessa ideia para o Python, só que você tem que lembrar que aqui o meu eixo de coordenadas, né, meu sistema cartesiano, o meu y está subindo. E lá no Python, o 0, 0 vai estar posicionado na esquerda superior e o y vai descendo conforme o valor dele aumenta, né? Então, já que eu dei esse aviso, vamos partir aqui para o Python. Eu já deixei um código meio pronto, mas esse código é inspirado sempre nesse cara aqui, conforme os jogos conforme as ideias que eu já mostrei nos vídeos anteriores, né? Eu faço que eu simplesmente pego esse último código e eu faço as mudanças que eu quero, né? É sempre um protótipo de jogo mesmo, né? Então, olha só. Aqui eu defini variáveis, né, para o retângulo 1 e variáveis para o retângulo 2, ou seja, eu consigo controlar os posicionamentos, largura e altura. E consigo também manipular esse cara através do pressionamento de teclas, né? Então aqui a minha parte de captura de eventos, ela consegue, tipo, se eu quero ir para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo, ela influencia nas variáveis que vai desenhar aqueles objetos na tela. Aqui eu desenho, aqui eu escolho uma cor, escolho outra cor e faço o desenho. Vamos ver como é que tá, né? Então, tá aí, ó. Esse é o... E agora ele eu não sei o que está acontecendo. O computador ele simplesmente desenha, mas agora eu quero fazer uma lógica para ele falar, ó, cara, teve a colisão. Então eu vou pegar a ideia lá do protótipo, né? E vou colocar aqui abaixo do meu tratamento. Então aqui detectar colisão. Então eu vou pôr assim, ó, condição 1. A minha condição 1, quem que é? A minha condição é o meu x1, né? Mais a largura desse retângulo, desse box. Ela tem que ser maior ou igual ao meu x2. Então o que acontece? Eu posso armazenar um valor booleano, né, numa variável, e esse valor booleano é o resultado do processamento dessa expressão. Condição eu vou fazer o print dela, vamos ver se está certinho, né? Vamos fazer baby steps, muito mais fácil, né? Condição 1 é mais str do condição 1. Beleza, vou executar esse código, né? Fechou, a condição 1 é false. Lá, pronto, condição 1 é true. Ele já começou a invadir, né? Olha só, ela vai ser true mesmo que ele não esteja invadindo. Por quê? Porque a condição 1 e 2 elas só olhavam relacionados ao eixo x, né? Para que aconteça a condição, eu tenho que ver em ambos os eixos, né? Beleza, eu vou fazer a condição 2 agora. Então, posso copiar esse código e vou fazer o seguinte. Qual que é a minha condição 2? A minha condição 2 é quando o meu x1 ele é menor ou igual ao meu x2 mais L2.
Ou seja, quando o meu x1 ele é menor do que essa coordenada aqui, ou seja, eu estou à esquerda desta linha. Então, beleza, pode ver, eu estou à esquerda dessa linha aqui, o meu objeto, e ela é true. Voltando lá no Python, né? Então, vamos ver se eu estou à esquerda dessa linha, né? Beleza. Vou imprimir condição 2, e aqui vai ser condição 2, aqui condição 2. Executar. Ó, condição 2 ela é true. Agora ambas vão ser true. E agora a condição 1 é true, né? Ou seja, eu estou à direita, né, de uma linha que estaria aqui. E a condição 2 ela verifica se eu estou à esquerda. Então ela tem que ser falsa, né? Beleza. Agora a ideia é a mesma, só que relacionada a cortes no Y, né? Então eu vou copiar essas linhas. Vou alterar aqui para a condição 3, e aqui eu vou pôr Y1. Aqui eu vou pôr H1, agora eu quero ver a altura, né? E aqui Y2, condição 3 é condição 3. Agora eu vou ver a condição 4, Y1, Y2 mais H2. E aí eu vou verificar a condição 4, beleza, condição 4, fechou. Então agora, ó, condição 4, ó, imagina que eu tenho duas linhas recortando, uma aqui e uma aqui. Quando eu estiver invadindo, ambas são true, e quando eu não tiver, uma delas é false, né? E agora, todas as 4 condições elas são true. Vamos olhar, ó. Beleza, beleza. Aparentemente está ok. Então, ou seja, eu já tenho uma lógica que faz a detecção da colisão. Eu vou fazer o seguinte, colisão é igual ao E lógico da condição 1 e condição 2 e vou copiar aqui, colar aqui, né? E condição 3 e condição 4. Se acontecer a colisão, né? If colisão, então a minha cor ela vai ser vermelha, né? Então vou colocar aqui color é igual a 255 na componente R, né? Caso contrário, ela vai ser o azul que já estava. Então beleza, vamos verificar. Ok, não ficou vermelho, dei a volta em... Agora, colisão, colisão, morando dentro do objeto, né? Colisão, ou seja, teve a colisão, ele está conseguindo verificar se houve um objeto invadiu o outro, né? Bom, é isso, né? Bounding Box está funcionando, então até o próximo vídeo.